Boa tarde, colegas petroleiros. Como estão vocês? Hoje é dia 29 de novembro de 2021 e, como vocês sabem, tenho feito nos últimos vídeos um resumo das atividades do Fórum em Defesa da Petros e da AMS. A última vez que falamos especificamente sobre as atividades do Fórum foi no dia 11. De lá para cá, houve mais duas reuniões, no dia 18 e no dia 25, e os assuntos em pauta, os assuntos que estão sendo discutidos, permanecem sendo os mesmos. E quais são os assuntos que estão sendo discutidos? Estavam sendo discutidos inicialmente as questões relacionadas com a APS ou AMS, o reajuste do valor de aposentadoria dos topados ou dos RGs não repactuados e também é, uma questão que está pendente desde que houve o ajuste para o pagamento do déficit 2015-2018 relacionados com os pequenos salários. O debate continua sendo em torno desses assuntos, embora outros assuntos estejam sendo abordados e, na maioria das vezes, se tem, aliás, um debate longo, às vezes cansativo, porque existem aproximadamente 40 pessoas que participam das videoconferências de quinta-feira à tarde, começam aproximadamente às 15 horas, já começaram às 14, inclusive, e terminam por volta das 19 horas, às vezes 20, 21 horas. São assuntos que demandam muitas explicações, muitos posicionamentos, às vezes contrários, outras vezes contrastantes, mas são discutidos e decididos sempre com clareza, principalmente com a técnica que os assuntos requerem e a opinião dos jurídicos dos sindicatos e associações. Não poderia deixar de ser diferente. Então, com relação a esses três assuntos, desde o dia 11, da reunião do dia 18 e da última reunião, dia 25, as coisas estão caminhando, mas não estão caminhando do jeito que todos nós gostaríamos que fosse. Até porque existem correntes para que cada um desses assuntos seja tratado de forma diferente. Então vamos lá. Começando pela APS. A APS acabamos de ter na semana passada, na quinta-feira da semana passada, o encerramento das eleições que a Petrobras manteve, apesar de existirem ações na justiça contra a realização dessas eleições. Nenhuma das ações que foi ajuizada ainda tem perspectiva de solução e, portanto, a APS realizou as eleições e nós, que, como vocês sabem, estávamos fazendo o possível e o impossível para que um menor número de pessoas votassem. Isso acabou acontecendo, tivemos sucesso. Podemos dizer que a maioria ou a quase totalidade dos colegas entendeu que não deveriam votar, pois estariam ratificando as exceções que a Petrobras vem praticando em relação à AMS e, inclusive, em relação ao que está previsto no acordo coletivo de trabalho relacionado ao nosso plano de saúde. Muito bem. O total de pessoas que votou é de 1.143, se eu não me engano, ou 1.413, não sei o número, não estou lembrado aqui o número exato, mas eu me lembro que
Dos 280 mil participantes da AMS, o percentual de pessoas que votou foi de 0,47%, ou seja, menos de 0,5% das pessoas que são assistidas pela AMS votou. E isso não deixa de ser uma grande vitória, um grande tabefe, um grande não à administração da Petrobras, quem administra hoje na Petrobras esse assunto, e também para os colegas que se candidataram e principalmente para aqueles que fazem a gestão da APS. A categoria foi unânime em dizer que não aceita, que não aceitou as coisas como a Petrobras vem conduzindo e que não concorda com a forma como essas coisas vêm sendo conduzidas. Mais claro do que isso é impossível. Pedimos aos senhores que são regiamente pagos para tomarem conta da APS e que não foram eleitos para tal, e principalmente àqueles que foram eleitos, que tentem fazer alguma coisa para mudar a opinião daqueles que não votaram, daqueles que estão pagando preços escorchantes para que essa APS exista do jeito que a Petrobras deseja. Temos certeza absoluta que não conseguirão explicar absolutamente nada e que, mais cedo do que muita gente pensa, inclusive dentro da própria APS, a justiça haverá de ser feita e teremos a nossa AMS de volta e teremos que discutir com a Petrobras como pagar essas dívidas que a Petrobras vem cobrando de todos nós e, principalmente, quem vai pagar esses salários mirabolantes que os novos gestores da APS estão recebendo. E a quem ou de quem a Petrobras vai cobrar o salário que paga a essas pessoas que a própria Petrobras contratou ou a APS contratou, sem que nós tenhamos concordado, sem que nós tenhamos tido qualquer tipo de responsabilidade. É bom que isso seja muito claro para todos vocês. Nós, enquanto petroleiros, enquanto usuários da AMS, não tivemos, não temos e não teremos nenhuma responsabilidade sobre o que fizer essa gestão. Isso é sob o ponto de vista, digamos, prático. Sob o ponto de vista legal, infelizmente, isso não é verdade, porque a Petrobras se calçou de todas as formas possíveis para que isso não acontecesse e até porque qualquer coisa que venha a acontecer, a Petrobras, como todos nós sabemos, não mede custos quando se trata de economia. Ou seja, irá até o Supremo para que o que ela fez seja prevalecente. Mas existem evidências absurdas em cima de como foi feito e como está sendo feito tudo que foi feito desde 2019, 2020 pelo menos, relacionados com a AMS, a gestão do então gerente de recursos humanos da Petrobras, o ilustre Cláudio Costa, e de que forma essa questão de AMS foi encaminhada até a diretoria executiva e depois ao conselho de administração da Petrobras para resultar nessa APS que todos nós conhecemos, que se trata de uma excrescência muito grande. Bom, dito isso, então temos que houve as eleições, aproximadamente 12 ações correm em justiça para reverter a criação e inclusive anular as eleições,
e o acatamento também de várias denúncias, todas com evidências daquilo que se denuncia, não poderia ser de outra forma, que foram ajuizadas pela FNP, Sindimar, FENASP e FUP. Portanto, aguardemos com toda a paciência do mundo. Com relação a uma promessa que o ilustre presidente da Petros, Bruno Dias, fez quando ainda discutíamos como pagar o PED 2015 e 2018, porque a forma de pagamento acabou fazendo com que aqueles que quase não pagavam nada por conta do formato do pagamento, com o novo formato passaram a pagar. Sob o ponto de vista daquilo que cada um de nós paga, é exatamente a mesma coisa, só que proporcional. Cada um de nós paga o mesmo percentual, eu não estou lembrado agora, alguma coisa em torno de 14%, coisa assim, do nosso salário, e isso faz diferença quando o teu salário é menor. O exemplo que eu sempre dou é o seguinte: coloca que nós estivéssemos pagando 10% em cima do nosso salário. Se você ganha 30 mil, você paga 3 mil. Se você ganha 10 mil, você paga 1.000. Proporcionalmente é justo, é correto, e quem ganha muito mais paga muito mais, quem ganha menos paga bem menos. Entretanto, no antigo modelo de pagamento, que era baseado no modelo de contribuição para o imposto de renda, aqueles colegas que ganham até 6 mil reais tinham uma contribuição em cima do déficit muito pequena. Com a mudança, a contribuição passou a ser igual, ou seja, se você ganha 5 mil reais, você paga 10% em cima de 5 mil, são 500 reais. Se você fizer a conta em cima do que ele pagava quando o cálculo incidente sobre o pagamento era no formato de contribuição do imposto de renda, talvez ele pagasse, 5%, a metade disso, ou menos talvez. Então não dá para comparar, são coisas iguais. E não se trata de uma injustiça. O que se está esperando, o que se espera que aconteça, que a Petros tenha alguma forma de resolver essa questão, não porque ela é desigual com desiguais, com não iguais, ela penaliza muito a quem ganha muito pouco, mas proporcionalmente é a mesma coisa. E se puder, e provavelmente vai existir uma forma de resolver esse assunto, será resolvido, espero que seja logo, que não demore tanto quanto está demorando, e que todos possam respirar aliviados, embora tenhamos muitos problemas ainda para nos preocupar com a Petros, principalmente o resultado do mercado, o resultado que precisa ser alcançado para que não haja este ano nenhum tipo de déficit e que não sejamos obrigados o ano que vem a ter mais um reajuste de pagamento para cobrir déficit gerado esse ano. Até porque se trata de uma questão conjuntural e todas as entidades de previdência privada estão com o mesmo problema e já existe alguma tratativa, alguma negociação com a BRAP, com a Previc, no sentido de que aquela avaliação que se faz todo ano para saber se o plano atingiu a meta, se precisa haver um cálculo para saber se é preciso equacionar déficit ou não, não seja feito e que seja postergado para o ano que vem, considerando a situação atípica que estamos vivendo em função da pandemia. Vamos esperar e ver o que acontece.
O outro assunto que merece destaque, que vocês todos provavelmente estão esperando um resultado, que já poderia ter havido por conta do que já foi discutido, do que já foi decidido, do que já foi acertado entre a Petros e o Fórum. Veja que o Fórum não tem condão, de novo, tá? Eu disse isso no vídeo passado, vou repetir aqui. O Fórum não tem condão de decidir absolutamente nada em relação ao que acontece entre Petros ou Petrobras no tratamento dessas questões objetivas para o Plano Petros ou para a AMS. O que o Fórum faz é discutir num ambiente muito maior, com a participação de todos, e encaminhar para que no Conselho Deliberativo e na direção executiva da Petros as coisas sejam decididas de forma a contemplar aquilo que a maioria das entidades, sociedades e sindicatos e federações tenham já tido a oportunidade de discutir e chegar a algum consenso. O que já foi decidido e aceito pela Petros é que provavelmente vai haver um reajuste para 2019, está tudo certo para que isso ocorra, 2020 e 2021, com os indicativos que houve por parte do IPCA, não, considerando o IPCA, e que esses valores, se eu não me engano, é de 14, alguma coisa, no global, né, seria aplicado no salário das pessoas que estão no teto, que já não recebem reajustamento desde 2019, e daqueles que têm também a sua aposentadoria calculada em cima da RGF. Muito bem. E o que está pegando então, Ângelo? O que está pegando, para variar, também assunto ligado a colegas que estão também na mesma base de cálculo, sendo que são colegas que pertencem à Petrobras Distribuidora, que, como todo mundo sabe, é uma empresa que foi vendida e está hoje totalmente privatizada e tem um tipo de discussão desses temas totalmente diferente do que o resto dos petroleiros tem, mas cujo plano é exatamente igual. E, portanto, precisa também, essa questão dos petroleiros da Petrobras Distribuidora, precisa também ser equacionado, porque eles estão com o mesmíssimo problema. Claro que, por ser uma empresa menor, o conjunto de pessoas que estão com esse tipo de problema é muito menor, mas também existem. No total, parece que o total de pessoas que estão com esse tipo de problema gira em torno de 2.000 pessoas. Muito bem. Estamos muito próximo de ter uma solução. A Petros está encaminhando a todos nós, você deve ter recebido também no seu correio eletrônico, uma mensagem transferindo para o Fórum a responsabilidade da decisão. Na verdade, o ilustre diretor Akira nem precisava fazer isso, porque, a rigor, de novo, vou compartilhar com vocês aqui a seguinte opinião, essa opinião do Ângelo. A Petros, de acordo com o artigo 15 e 41 do seu regimento, não precisa de absolutamente nada que ela diz precisar, inclusive a assinatura de um termo de concordância com o que ela vai fazer, de não judicialização, como alguns outros chamam, para fazer o que ela deve fazer. Não existe um único item dentro do Estatuto que faça menção a teto de aposentadoria. Ou melhor, de reajustamento de teto de aposentadoria. O que existe, que todos conhecem de forma de cor salteado, é que quando nos aposentamos, eu já disse isso algumas vezes, não leve a mal, é só para ficar bem claro, quando nos aposentamos, o salário de referência
para quem era gerente, né, ou para quem era no final de carreira, ou já estando como sênior último nível, é o salário equivalente a superintendente de departamento da Petrobras, cargo que já não existe desde 2000 ou coisa parecida. Então, para você se aposentar e calcular o salário na qual você vai se aposentar, a transação, ou melhor, o que deve ser considerado é isso. Mas uma vez que você se aposentou e você já está aposentado, como é o nosso caso, é o meu inclusive, não temos mais nenhum desse problema. O problema que existe é pegar o salário, ou melhor, a aposentadoria que cada um de nós recebe e aplicar o índice de reajustamento. Se é repactuado, né, aplica o IPCA. Não é repactuado, aplica o valor que o índice que a Petrobras está dando aos colegas que estão na ativa. Simples assim. E ainda existe um outro pequeno porém. Prezado colega, prezado amigo Akira, diretor da Petros. Diz lá na fórmula do artigo 41, né, que trata do reajustamento, que a Petrobras tem que fazer um cálculo para ver qual é o maior índice a ser aplicado, se é aquele que a Petrobras vai dar para os funcionários da ativa ou aquele que o INSS deu, colocar na fórmula e tirar o indicador que vai reajustar o seu salário. Coisa que a Petros deixou de fazer e não vem fazendo. E agora, por saber a Petros que não está fazendo o que deveria fazer, e que muita gente vai recorrer à justiça, a Petros quer fazer o que deve ser feito, mas quer que se concorde com a não judicialização. Ora, vamos fazer uma coisa, é tão simples. Vamos reajustar os salários, ou melhor, as aposentadorias, e fazer o que tem que ser feito. Essa questão é preciso ser resolvida o mais rápido possível. Existem outras questões, como essa do pequenos salários, que precisa ser resolvida também. Existem outras questões que temos já em pauta para discutir com a Petros e estamos perdendo um tempo precioso discutindo algo que é totalmente desnecessário ser discutido com tanta demora, com tanta perda de tempo. Estamos todos muito, mas muito mesmo ansiosos, caríssimo diretor Akira, caríssimo presidente Bruno, aos quais pedimos encarecidamente que se faça simplesmente o que está escrito, que se faça inclusive conforme o termo de concordância que já está plenamente discutido, mas que não se perca mais tempo com esse assunto. Existem outros temas a serem discutidos, assim como a saída do diretor, né, assim como providências a serem adotadas quanto ao custo fixo, né, da Petros, questões relacionadas a investimentos, cobranças que a diretoria da Petros não faz, a Petrobras, e deveria estar fazendo, ou que fez e deixou para lá, fez só para inglês ver. Então, vamos lá, vamos dar a celeridade a essa discussão, presidente Bruno e diretor Akira, para que tudo prossiga na tranquilidade que merecemos, porque, afinal de contas, esse patrimônio é nosso dos empregados que o fizeram, não é mais da Petrobras. Lê do engano, esse patrimônio é nosso e precisa ser resolvido em nosso favor, não em favor da Petrobras. Com isso, prezados colegas e amigos, encerramos a resenha de 3 reuniões consecutivas do dia 11, do dia 18 e do dia 25 do Fórum em Defesa da Petros e da AMS, que volto a repetir para aqueles que chegaram atrasados.
O fórum não é um fórum de decisão, mas sim um fórum de aconselhamento, um fórum de discussão, um fórum de avaliação, um fórum de encaminhamento de demandas para quem decide, ou a Petros, ou os conselheiros, ou a Petrobras, se tratando de AMS. Por outro lado, é muito, mas muito importante que cada um de vocês compartilhe este vídeo com os colegas e amigos petroleiros e discutam entre vocês e peça para cada um também fazer ou esse mesmo compartilhamento e assine o canal, porque cada vez que você olha o vídeo e você diz se gostou ou não gostou, você está promovendo uma aceleração da divulgação desse material. E como você sabe, aqui tudo é gratuito. O tempo que eu gasto aqui com vocês é por puro prazer e um tempo que eu utilizo, inclusive em minha própria defesa, porque eu estou no mesmo barco que todos nós estamos. Se ficar bom para vocês, vai ficar bom para mim. Se ficar bom para mim, vai ficar bom para vocês. É isso que precisamos ter sempre em mente. Esse jogo é ganha-ganha, não tem perdedor. Portanto, compartilhe o vídeo com colegas, amigos petroleiros, assine o canal se você ainda não é assinante e vamos bombar essas informações na família petroleira como um todo. Tá legal? Um grande abraço a todos, agradeço a sua audiência e o seu compartilhamento. Se você precisar de mais ajuda, vai ali nos comentários, faça o seu comentário e se eu puder, com certeza vou te ajudar. Um grande abraço a todos, a gente se vê no próximo vídeo.